Aula 2. Transcrição e tradução. 1. O que são introns e exons que podem ser vistos na aula de transcrição? Os instrons pode ser visto como sequências lixo, né? Que devem ser retiradas para que a versão das partes boas da moléculas do RNA possam ser montadas, o que são as partes boas, as partes do RNA que não são cortadas são chamadas de exons. Atividade 2. Quais aminoácidos complementam a sequência abaixo? A ou G é metioninas. Da CGA é a arginina. A CU é leucina. Da AGA é a arginina. Da GAU é leucina. E a CCA é prolina. Da UGA é condros parados. Atividade 3. Após complementarem a fita, respondam: A. Quantos códons há na célula do RNA acima? Um só. B. Quantos aminoácidos compõem a fita de RNA? 7. Aula 3. Primeira lei de Mendel. 1. Com base nos conceitos de alguns termos mencionados na aula, responda: A. O que são genes? E gene denominante e recessivo. É um segmento de moléculas da DNA responsável pela característica herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequências de DNA que contém um código, né, para produzir uma proteína que desempenha uma função específica. Na apogene, recessivos são representados por letras minúsculas da AA, a BB minúsculos e a VV minúsculo, donde os fenótipos são expressos somente em homozigotos. Genes dominantes são apresentados por letras maiúsculas, como A maiúscula, BB maiúscula e VV maiúscula. E a expressões fenotipicamente em heterozigoto. B. Faça um desenho que represente a gene alelo. E aqui do lado tem a da A minúscula, alelo, e a B maiúscula, B minúscula, alelo. Portanto, as duas são alelos. C. Exemplifique os termos genótipo e fenótipo. O genótipo se refere à informação presente no genoma. O fenótipo se refere às características de um indivíduo. O fenótipo depende
diretamente da combinação entre o genótipo e a meia no qual o indivíduo se desenvolve. D. Como se representa um indivíduo homozigoto e heterozigoto? O indivíduo que apresenta essas características é chamado de homozigoto, assim sendo podemos diferentes, né? Um indivíduo heterozigoto e um homozigoto. 2. O restante não entendi muito não, mas... Aula 5. Aula 4. Letra Heredograma. Aula 4. Heredograma. Não consegui elaborar. Aula 5. Alelos letais. Denominância incompleta e condominância. Eu escolhi a D, que é 2/3. Atividade 2. Não consegui também. Aula 6. Alelos múltiplos. Atividade 1. Possibilidade 50%. 2. Falta. 3. Falta. Atividade 7. Simulando a transmissão de caracteres. Semelhança entre o pai e filho. Que é a... Quanto à imagem dos pais e do filho, vocês podem ser criativos, mas lembre-se de representar todas as características. Podem desenhar, fazer no computador, colocar uma foto, usem a criatividade. Vocês poderão verificar as características dos pais, como exemplo, forma do rosto, oval ou quadrado, espessura da sobrancelha grossa ou fina e as demais características indicadas no PDF. E realiza o cruzamento considerando todas elas e utilizando a primeira lei de Mendel para verificarem qual a probabilidade do filho ter determinada característica. Apresentem o quadrinho de Punnett com todos os cruzamentos realizados para cada característica e porcentagem de possibilidade das características aparecerem. Posteriormente, apresente uma imagem desse filho com a característica que apresentaram maior possibilidade de ocorrer. Semelhança entre pai e filho, que é a sobrancelha, o cabelo, orelha, olhos e boca.